O senador Magno Malta, em vídeo divulgado pelas redes sociais, rebateu narrativas divulgadas pela velha imprensa para intimidar o pastor Silas Malafaia. Magno Malta apontou que o povo foi às ruas apesar de já estar vivendo em uma ditadura e se manifestou de forma ordeira e pacífica. O senador apontou que imediatamente após a manifestação, a velha imprensa começou a divulgar matérias, afirmando que o pastor seria incluído em inquéritos políticos e ou investigado pela Receita Federal. Ele disse: "A Receita vai investigar o pastor Silas Malafaia. Façam isso, por favor, e vocês vão dar de cara com um sujeito honesto." Malta comentou o conteúdo do discurso de Malafaia, que relembrou vários fatos históricos em que a extrema-esquerda invadiu, depredou e destruiu prédios públicos e teve um tratamento jurídico bem diferente do que vem recebendo os presos políticos do ministro Alexandre de Moraes. O senador mencionou uma série de abusos que vêm sendo cometidos nos inquéritos políticos conduzidos em cortes superiores e reiterou que uma investigação contra o pastor Silas Malafaia mostrará que ele é um homem decente, corajoso e que deu os fatos. Malta disse: "Falou o quê? Tudo que ele vem bradando há anos, sem medo, destemido. É ridículo ver essa imprensa maluca e maldita pautando o poder judiciário, pautando as casas legislativas e escolhendo a dedo quem eles querem condenar." A Constituição Federal determina em seu artigo 5º, inciso 54, que ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. No entanto, pessoas foram presas em massa e têm seus direitos e bens restringidos sem qualquer respeito ao devido processo legal. O ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, mandou confiscar, em decisão monocrática em inquérito administrativo, a renda de canais e sites conservadores, como a Folha Política. A decisão do ministro, que recebeu o respaldo e o apoio de Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin, confisca toda a renda dos canais, sem qualquer distinção segundo o tipo de conteúdo, tema, a época de publicação ou qualquer outro critério. Toda a renda de mais de 31 meses do nosso trabalho é retida sem qualquer justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a manter o jornal funcionando, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do QR Code que aparece na tela ou utilizando o código PIX ajude@folhapolitica.org. Caso não use Pix, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem enfrentando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Oi, pessoal. Aqui, senador Magno Malta, e eu quero agradecer ao meu Deus. Receba, meu Deus, a minha gratidão pelo dia 25. Por um povo cristão que ama Cristo, que ama a vida e que ama Deus, que ama a liberdade. Não é o povo que vive no decálogo de Lênin, nas palavras e nos textos de Marx. Não é um povo que quer oprimir. Mas mesmo já vivendo dentro da ditadura do proletariado, como eles sempre quiseram, porque o Brasil não mudou de presidente, mudou de regime. Já estamos num regime comunista e ditatorial onde nós não temos liberdade, onde você não pode falar. O povo estava na rua e mostrou que não tem medo, ordeiramente, dignamente, convocados pelo presidente da República numa manifestação que foi ideia do pastor Silas Malafaia. O povo veio, o povo não trouxe cartaz, o povo não atacou ninguém. Muito menos aqueles que fizeram um discurso, entre eles eu. E poderia falar muita coisa do que vou falar hoje, amanhã, na tribuna do Senado. Mas agora a narrativa, né?
Polícia Federal pensa em incluir o pastor Silas Malafaia, em investigá-lo, colocar no inquérito tal. Não, a Receita Federal vai investigar o pastor Silas Malafaia. Façam isso, por favor. E vocês vão dar de cara com um sujeito honesto, decente, que tem tudo, está documentado. Por quê? Só porque ele falou? Só porque não gostam dele? Porque sabe que quem lida com a mentira, sabe? Quem liga com a disfarçatez, odeia quem fala a verdade. O discurso de Malafaia, tecnicamente foi perfeito, cronologicamente perfeito, com a linha do tempo perfeita e com fatos. Fatos, onde ele fala de MST, invasão do Congresso, invasão do Supremo Tribunal Federal. Eles esqueceram tudo. Os Black Blockers que picharam a casa de Carmen Lúcia, esqueceram tudo. As invasões, as destruições desse grupo chamado MST, protegido por eles. As falas de ministros extrapolando da Constituição, violando o artigo 53, tá aí Daniel Silveira preso. Jornalistas com as suas contas bloqueadas, a família sofrendo, jornalistas que tomaram deles o passaporte, que estão no exterior. E nós estamos vendo tudo isso acontecendo no Brasil agora. Não pode falar, não pode tocar no nome de ministro, não pode falar em Supremo Tribunal Federal porque é ofensa à corte, não pode falar no nome de Alexandre de Moraes, não pode falar no nome de Barroso. Perdeu, mané, mas não pode falar nada, sabe? Porque ofende eles. Não pode falar no nome de Flávio Dino, que no discurso de posse entre Lira e entre Pacheco e o presidente da República, que nem se fala desse maluco. Ele disse que o poder moderador é o Supremo. E nem o presidente do Senado se levantou, nem o presidente da Câmara, para dizer, não senhor, não é o poder moderador. Quer dizer, a Câmara nem existe. O Senado muito menos, são pesos mortos que gastam o dinheiro da nação. Agora vai para cima do pastor Silas Malafaia, vai colocar no inquérito, vai investigar ele, vai investigar a Receita Federal. Faça isso. Um homem decente, corajoso e que deu os fatos. Falou em nome do povo brasileiro. Agora falou o quê? Tudo que ele fala todo dia. Falou o quê? Tudo que ele vem bradando há anos, sem medo, destemido. Malafaia é daqueles que nasceu desmamado, anda correto, conhece como ninguém a Constituição Federal. Essa Constituição que parece que os ministros esqueceram ela ou rasgaram ela, porque ela de fato não está em vigor, o nosso ordenamento jurídico. É ridículo ver essa imprensa maluca e maldita pautando o poder judiciário, pautando as casas legislativas e escolhendo a dedo quem eles querem condenar. Malafaia, continua firme. Deus te levantou, você é profeta. E profeta que é profeta não baixa a crista nunca, ainda que lhe ocorra o pior. A prisão? Que prisão? Né? A morte? Que morte? A morte é a vida. E eu encerro dizendo o que Paulo disse: em nada tenho por ganho a minha vida. Para mim, viver é Cristo, morrer é lucro. O Brasil tem muito orgulho de você. E eu tenho muito mais ainda, meu amigo. Deus te abençoe, firme e constante. Você vai encerrar a sua carreira e vai guardar a fé. Vai se completar um ano do dia 8 de janeiro, né? Que lições que ficam a respeito desse tema? O que nós vemos, eu tenho uma posição formada sobre o assunto, do que aconteceu, e é um assunto lamentável, uma página negra da história brasileira, o abuso que as autoridades fizeram, nesse caso específico. Primeiro, o ministro da Justiça sabia do ocorrido, tinha informações. O senador Espiridião, por uma comissão aqui do Senado, fez as indagações, mandou questionamento, recebeu informações que no dia 6 de janeiro o governo sabia do que estava acontecendo. Por que não tomou providências? A Força Nacional estava pronta, por que não agiu? Sabia quem viria. A NTT também tem informações de todos os dias, quantos ônibus chegariam aqui. Por que não tomaram providência? Por que o Palácio Planalto ficou desguarnecido? A guarda presidencial, eu não sei quando, na história desse país, a guarda presidencial não apareceu.
houve a CPI, e também foi tendenciosa. Por que o ministro Flávio Dino não compareceu à CPI? Por que ele não disponibilizou os vídeos? Essas questões são importantes. Eu não participei da CPI, mas acompanhei e vi que nós éramos minoria. Tratoraram a CPI e não mostraram o que efetivamente aconteceu no dia 8 de janeiro. Então é um fato lamentável. Hoje, pessoas com Bíblia na mão, como é que vão tomar o poder se não tinha um canivete no bolso, nem sequer um cortador de unha? Que poder você vai tomar? Então, é um fato para mim lamentável. As penas dessas pessoas que nunca passaram na frente de uma delegacia, não tinham sequer um processo, pessoas presas, condenadas, dezenas até 18 anos de sentença. Houve extrapolação do Supremo Tribunal Federal nesse caso. E o Flávio Dino também prevaricou como ministro do governo, que sabia e assistiu de camarote. Estava no seu ministério, vendo as pessoas de bem chegarem ao Palácio Planalto, ao Congresso Nacional e também ao próprio Supremo Tribunal Federal. Por que essa casa, Câmara e Senado, prepararam seus agentes policiais? Prepararam. Por que o Palácio Planalto não fez nada? Abriu as portas sem a guarda presidencial. Isso é lamentável que tenha ocorrido e lamentamos as penas absurdas que ocorreram nesse caso. Obrigada,